Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas ao Bússola Cast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E Saulo, quem que é a nossa convidada de hoje? Uma convidada muito especial, Úrsula. Conheci a Úrsula no Espaço Acolher, ali do Ministério de Aconselhamento, mas ela vai se apresentar. E Úrsula chegou, me apresentaram, eu apresentei o Bússola Sexualidade, né, Úrsula? Foi. Todas as ações do Bússola. E eu pensei assim, ela não vai se interessar por isso aqui, vai ser demais para ela. Mas eis, para minha surpresa, que a Úrsula aceitou o desafio, né? Eu quero participar disso aí. Ok, vamos ver então como é que vai ser essa caminhada, né, Úrsula? Nós vamos conhecer muito sobre aqui essa experiência toda que você tem de vida aqui no Bússola Cast. Mas assim, eu queria iniciar assim, para você se apresentar, falar da cidade que você nasceu, lembranças da sua infância, né? Queremos conhecer um pouco também da sua história, Úrsula. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu gosto de falar da minha infância, porque eu sou de Blumenau, eu tive o privilégio de nascer numa família cristã, e cristã não farisaica, eu diria. Cristã onde as atitudes do dia a dia é que espelhavam esse cristianismo. Eu sou a filha mais nova, meus pais, quando me conceberam, eles já tinham uma maturidade, então eu tive uma infância muito feliz. Eu sou muito privilegiada, eu sempre me emociono por ter tido essa infância, esses pais, esse berço. Nós morávamos quase que como numa comunidade onde tinha os tios perto, os avós perto. Então, brincadeira com os primos era diário, nós aprontávamos o tempo todo, a avó fazia os bolinhos de chuva. Então, foi realmente uma infância muito marcante para mim, como toda a minha trajetória nessa família, né? E domingos, nossa ida era à igreja, era um banco inteiro de família, né, adorando ao Senhor, e eu só tenho a agradecer realmente por essa família, por essa capacidade de ter sido gerada ali, né? Eu tenho um irmão mais velho, 10 anos, então por muitas vezes eu fui filha única também, né? E E nós, antes aqui da gravação, nós estávamos conversando nos bastidores, né? Eu até te trouxe uma reflexão, né? Mas, Úrsula, essa descendência alemã, né? Como que essa questão de sexualidade, que para mim era um silêncio, não se tocava neste assunto. Mas você me surpreendeu dizendo que não era assim na sua família. Vocês conversavam sobre isso, né? sim, E você considera que era importante ter essas conversas sobre... super, eu acho, super. Eu acho que o maior legado que os meus pais me deixaram foi tratar os assuntos em verdade e que seja resolvido no cotidiano. Meu pai tinha aquela máxima, né, que basta o dia o seu próprio mal. E então essa tua pergunta ela é bem relevante para mim, né? Porque meus pais casaram grávidos há 84 anos atrás. E quando nós tivemos uma maturidade suficiente para entendimento, eles nos chamaram, tanto meu irmão quanto a mim, e falaram que eles tinham casado grávidos, que eram muito felizes por ter tido gerado esse meu irmão, mas que tinham dificuldades e que, abrindo a Bíblia, eles sabiam que tinham errado, né? E então o assunto sexualidade sempre foi muito comum dentro de casa. Muito, assim, en passant se falava, nunca num sentido pejorativo, tá? Mas frente a frente. A minha mãe falava, sexo é uma coisa muito boa, se você fizer dentro de um casamento e com responsabilidade, tá? Então, não tive tabu, assim. Tá? Legal. E eu acho que isso, hoje, olhando, minha mãe aconselhava amigas minhas, em épocas de namoro,
né? E agora, eu acho também essa coisa da família alemã, Isso. todo mundo me pergunta. E é curioso mesmo, porque na minha vizinhança não era assim. Foi uma curiosidade É para mim, acho que para incrível. muitos, É né? verdade. E tem o plus também de que, pelo que você está falando, você teve uma criação cristã também, né? Seus pais já eram cristãos Exato. quando você nasceu. Exato, é Ou verdade. durante a tua criação. Então também acho que é mais um plus, né? Hoje a gente, como cristão, tem uma dificuldade É de verdade. falar sobre esse assunto. É Né? verdade. Agora, acho que com a cultura alemã, acho que cria um pouco mais ainda esse... Exatamente. E eu gozado, né? Eu não passei por nada disso. Agora, eu acho que tem um fruto também, uma coisa, desde lá de trás. Meu pai foi fruto de um estupro, tá? E minha avó não o abortou. E eu sim, e meu pai teve tanta superação. Para mim, foi uma das pessoas mais felizes que eu conheci, né? Então, eu acho que como ele resolveu esse trauma, né? Também foi criado pela avó e pelo avô presentes. Ele falava para a gente assim com um amor desses avós. E eu acho que lá internamente, tá? Ele foi um escolhido, meu pai, desde lá de trás. E ele falava, olha a máxima dele, né? Muitos então têm o trauma. Não, família eu não posso ter porque eu fui filho de um estupro, né? Consequência de um estupro. Ele falou, eu vou ter a família que eu não tive. E falava para nós assim, tá? Eu acho que isso vi tudo. E meu pai nunca foi um cara de origem alemã, tá? Ele era sorridente, ele gostava de festa, família era tudo para ele. Ele é super econômico, alemão sempre tem que ter o superávit, né? Faz parte da raça, mas o dinheiro era muito bem aplicado e primeiro era para a família. Sempre foi, e até o final dos tempos dele foi assim. Então eu tive esse privilégio. E a decisão, né, da sua avó, né, não abortou e era um estupro. Foi. E essa semente que foi gerada deu vida para a família dele. Exatamente. Então, olha que decisão que ela tomou, né? Foi. E isso diz respeito à sexualidade. É verdade, é verdade, é verdade. Totalmente diz respeito à sexualidade. E quando a gente pensa, né, que essa cultura alemã, que a gente acha que é tão firme, né, como se fosse, né, tem que ter sempre um superávit. E você fala que vocês conversavam sobre sexualidade em casa. Sim, sim. É uma coisa interessante, né? Porque eu e minha esposa agora, a gente tá começando a estudar sobre sexualidade, fazer a introdução do assunto na vida do nosso filho. Tá com 1 ano agora, mas a gente já faz isso desde pequenininho. Como que foi feito isso na família de vocês, né? Essa conversa, como que se iniciou isso? Eu acho que é interessante Na saber família- como que isso acontece, né? Dos meus pais, Com você. comigo. A minha mãe também foi uma das pessoas mais geniais, porque ela conseguiu ser essa mulher, porque ela tinha um amparo nesse masculino, né? Então, eram muito bem definidas as funções. Minha mãe sempre esteve muito próxima de mim, me orientando, tá? Então, ela tinha um olhar para mim, eu apontava com ela olhava para mim e falava assim, o que te salva é o teu coração. Eu me lembro até hoje, assim, filha, só o teu coração que te salva. Porque eu fazia arte o dia inteiro. Mas eu me lembro de ir na escola. Não, antes, né? Eu tinha primos. Era a única prima, né, para 4 primos. E a gente brincava o dia inteiro, né? E trepado em árvores, comendo tangerina. Aí ela falava assim, senta com a perninha mais fechada. Mas assim, nunca foi alguma coisa incomodativa para mim. Era tão... é verdade, né? Puxar o vestido. Então, essa era a sexualidade com que eles lidavam no dia a dia, sabe? Essa dos primos. A minha mãe, de vez em quando, via, o que mais que vocês... Hoje que eu vejo, naquela época, não via. Mas o que mais que vocês estão fazendo? Nós somos... Aí eu brincava, lembra de clica, bola de gude? Isso. Eu brincava junto com bola de gude, né? Ela falava, isso aí não é bem de menina, né? Aí eles falavam, mas a gente de boneca não quer brincar. Então, quer dizer, hoje olhando, a minha mãe estava me dizendo, pode até brincar, mas isso não é de menina. Ela dava já os limites, né?
Então, e eles falaram abertamente para mim aos 8, 9 anos sobre a gravidez deles, né? Então, eu nunca vi tabu. E esse ponto que você colocou aqui, Úrsula, de senta com a perninha fechada, puxa o vestidinho. Exato. Tem uma cena que volta e meia, viajando aí pelo Brasil, né, nos aeroportos aí, que eu me deparo que me choca. Né? Então, assim, que tipo de informação essa geração está recebendo para as meninas, nesse nível que você falou aí? Porque você está no aeroporto, aí eis que senta uma mulher na tua frente, com o vestido sobe, a perna está aberta. É verdade. Então, assim, olha a forma como ela está expressando a sexualidade dela. É verdade. Então, esse cuidado que a sua mãe teve de estar apontando, direcionando, é muito importante para a mulher, né, Bianca? A questão da feminilidade, a questão de se cuidar. Exatamente. E é nos detalhes também, né? Assim, até pelo que você tá falando, puxa, muito natural e tal. Né? E você citou, assim, coisas que às vezes parece pequena, mas aí no conjunto é que faz essa construção, né? Que norteia essa construção. Sim. Então, assim, né? Desde sentar com a perninha fechada até outras coisas que às vezes hoje a gente fala, né? Sexualidade, né? Sexualidade muito relacionada só a sexo. Mas tem relação com o comportamento como um todo, né? É verdade. O comportamento feminino e o comportamento masculino. Tudo que entra dentro disso é sexualidade. Inclusive, essas pequenas ações. Assim, Agora, tem uma também que me marca até hoje. A minha mãe menstruou cedo. E eu me lembro que eu estava dos 9 para os 10 anos. Ela sentou comigo, falou sobre menstruação, arregalar o olho e não, um dia você vai sair, você vai sangrar, mas isso vai levar tantos dias e tá bom. E ali muda tudo. Ela falou. Ali você começa a ser uma mulher. Então você tem que ter mais cuidado ainda com o teu corpo. Foi lindo, como ela me falou, sério. Aí passou mais um tempo, porque naquela época não tinha mods, né? Ela me vem com um papel de seda cor-de-rosa com os mods de fazenda embrulhadinhos. E olha, isso aqui você vai ter que usar, você vai ter que colocar em água quente. Ela me explicou todo o processo. Como lava, como tem que colocar no gramado para coarar, não sei como é que é o nome, como é que se diz, mas para não ficar com mancha. Incrível isso. Gente, como que essa geração hoje está recebendo essas informações? É verdade. Agora, eu... né? Na verdade. TikTok, ai. Não, e olha, a preocupação minha com minha filha, então. Eu só reprisei. Senta aqui, filha, mãe tem... Também, de novo, ela vai menstruar cedo, tá? Ela regalava o olho, mas na época já tinha mods, né, e tal. Então, você só reprisa o que você aprender. E tem um detalhe na sua vida também, Úrsula, que é a questão da assistência social, que, aliás, é um ponto que tem ajudado até a sua atuação dentro do Bússola Sexualidade. Né? Então, eu abri a fala aqui no Bússola Cast, falando, a Úrsula, eu conheci a Úrsula, apresentei o Bússola para ela, falei, ela não vai se interessar, é outra geração, mas você aceitou o desafio. Então, assim, como que é isso para você, né, vindo da sua geração, estar atuando dentro de um ministério de sexualidade, vendo o cenário que a gente lida, né, que são questões diversas, né, Bianca, que vem, tratamos de homossexualidade, travestilidade, tem a questão de pais que estão com filhos que se assumiram homossexuais, Sim. E esses pais ficam sofridos. Sim. Então, essa sua experiência com assistência social, eu creio que te ajudou na tomada de decisão para estar no Bússola, né? Totalmente. Essa é a minha cachaça. Ah. Eu adoro, gente. Eu adoro, gente. Assim, quando as pessoas falam para mim, ai, como pessoas são difíceis. Eu digo, não. É gozado, eu vibro por gente. E essa construção vem lá de trás, tá? Né? Eu ia fazer medicina,
Eu estava pronta para fazer medicina. Eu chego na Universidade Federal em Santa Catarina, eu ia fazer a matrícula para fazer o vestibular de medicina, estava lá, psicotécnico. Eu tinha um dinheirinho só para ir e voltar, né? De Blumenau para casa, de Florianópolis para cá. Eu falei para minha prima, eu vou fazer um psicotécnico. Mas você já está decidida. Não, eu quero fazer o psicotécnico. Bom, o que deu? Serviço social. Aí imagine na década de 70, exatamente em 1970, nem se sabia o que é. Aí a psicóloga mais ou menos me orientou e ela falou uma coisa que... Né? Não, você pode ser presidente de associação. Opa, eu quero. Aí eu saí, falei para minha prima, né, medicina. E o que você vai falar para o teu pai? Não, eu sei que meu pai vai me entender. Tá? Fui fazer a inscrição e olha, gente, eu faria de novo, e de novo, e de novo o serviço social. Porque aqui eu senti naquele dia já um chamado do Senhor. Mas foi naquele dia. Gente, eu fui uma das pessoas mais felizes na minha profissão. Tá? E depois eu tive também a felicidade de me formar em serviço social de empresa, fiz uma especialização em serviço social de empresa, fiz uma especialização em psicologia social e fiz também uma especialização em gestão. Mas em serviço social de empresa, eu fui trabalhar nas empresas com muito dinheiro em Blumenau. Eu trabalhei numa Kremer, que fazia aquelas fraldas, trabalhei na Artex, né? Trabalhei na linha Círculo. E eu tive a oportunidade, na época, de implantar N projetos, porque tinha dinheiro. Mas aí, numa ocasião, por isso que eu sempre digo que eu tive um chamado lá de trás, eu fui para o diretor e falei, tem muita rotatividade. E aí eu consegui provar para ele, por A mais B, que rotatividade custa muito dinheiro, porque eu já estava cuidando de recrutamento e seleção também. Aí eu disse, vamos colocar um aconselhamento na empresa? O que é isso? Não tem nada a ver com produtividade. Tem, eu falei. Né? Além de nós não mandarmos a pessoa embora, nós estamos desenvolvendo essa pessoa. Então, eu sempre tive esse olhar para o desenvolvimento das pessoas. Eu nunca fui assistencialista, eu não sei ser assistencialista. Eu não sei, é uma coisa que eu preciso lidar, às vezes, né? Eu tenho que dar, às vezes, uma cesta básica ou coisa assim. Não gosto disso. Eu gosto de olhar para pessoas e dizer, você tem um potencial, vamos caminhar? E aí eu me realizo através dela e com ela, né? E então, nós colocamos um aconselhamento na Kremer, nos anos 70. O diretor, ele batia a palma. Nossa rotatividade caiu, né? Pois é, senhor. Resultados apareceram. A produtividade lá na fiação aumentou. Aconselhamento. E eu já tinha mais assistentes sociais trabalhando comigo, eu já estava numa área de comando maior. Aí eu só falava, meninas, vocês, por favor, hein? Vamos olhar essas pessoas e vamos desenvolver, porque senão vai ser cortado essa área. Nunca foi cortado, muito pelo contrário. As empresas copiaram, as minhas amigas, todas no fim nós estávamos fazendo e conseguimos desenvolver muitas pessoas. Muitas pessoas. E esse desenvolver, né? Porque assim, a Úrsula para mim representa isso. Tira as pessoas da zona de conforto. Eu não consigo ver a pessoa no lodo. Só caminha com a Úrsula quem ela vê que está dando resultado e a pessoa quer caminhar. Né? Aí, aqui na Primeira Igreja Batista, né, você atuou também na ação social. Sim, né? Muitos anos. Eu tive a felicidade de trabalhar com a Cleusa Piragini e também a gente colocou muitos projetos em prática, né? Mas era ação social, que foi uma época da minha vida, né? Agora até para elencar com a tua pergunta, né? Então, é isso que eu digo. Eu tive uma trajetória, ocupei funções de liderança, que me falaram no psicotécnico, mas o meu interior sempre me chamou para pessoas. Sempre. Né? Então, vamos desenvolver a área do ambulatório na empresa, mas pessoas e bem. Pessoas e caminhando. Pessoas e em equilíbrio, né? E aí eu fiquei muito tempo na ação social como voluntária. Tá? Eu terminei a minha carreira profissional como diretora de empresa
e eu sou sócia ainda até hoje de uma empresa, então eu gosto do meio empresarial. Mas para o reino hoje para mim representa pouco. Empresa fala muito de dinheiro, e aqui eu gosto muito mais de falar de alma ressignificada, de alma mais em equilíbrio, porque eu falo, Deus se manifesta na quietude, tá? Então, se essa pessoa, essa alma não está em equilíbrio, Deus quer falar, mas não consegue. Então, nessa minha trajetória, então, chegou uma época que eu disse, não mais ação social. Mas eu também tive que tratar coisas internas, né? Eu sou uma mulher divorciada, é uma palavra forte para quem é cristã e para quem só existia um casamento. O casamento era eterno e, no meu caso, não foi. Nós tivemos uma ruptura enorme. Eu sempre igreja e meu ex-marido, na época, igreja não mais, filhos não mais em culto infantil. Eu, igreja e crianças em culto infantil. Quer nos acompanhar, venha, senão... E realmente, houve uma cisão, ele foi para o mundo e eu continuei a minha caminhada, mas tive minhas quebras, né? E, então, eu fiquei alguns anos também fora, eu diria, fora de alguns propósitos de Deus, porque Deus... Sexualidade é aliada a casamento, e eu tive meus namorados fora do casamento e tinha medo de casar de novo. Tinha medo. Eu vou repetir a história, né? E não falava mal do meu ex-marido também, porque era pai dos meus filhos. Hoje ele é meu amigo, a esposa dele é minha amiga, mas tudo tratamento de anos, né? Mas o que eu vejo hoje, que Deus não me dava almas para tratar, porque eu estava também em pecado. Tá? Como é que eu ia, né, tratar almas, principalmente em sexualidade? Tá? E aí eu tive uma cura do Senhor em 2014, tá? Ou casamento ou não namorado. Eu não ia casar com esse cara que estava namorando. Aí então Deus, não namorado. Mas o que eu vou fazer com a minha sexualidade? Gente, foi colocar aos pés o Senhor e Deus tratando. Tá? E aí ele me deu uma busca pela santificação. Tá? E quando o Saulo falou de sexualidade, sabe quando Deus me fala na hora? Você pode trabalhar aqui, você está curado. Olha, ou seja, você foi lidar com as tuas quebras, né? Primeiro as minhas, né? Como é que eu vou lidar com a quebra do outro se eu estou quebrado? Sim. Né? E até, né, você estava contando assim, né, meu Deus, já foi resumindo assim maravilhosamente. E aí, até voltando um pouco na parte da ação social, né, quando a gente fala sobre isso, pelo menos para mim, né, me veio muito essa questão realmente do assistencialismo, da ação social, né, de algo mais para a comunidade, vamos dizer assim, né. E aí você já trouxe que você esteve dentro de uma empresa, atuando dentro dessa área de uma forma, e aí depois Deus foi te chamando também para outros caminhos, né? Sim. E aí eu queria entender contigo, assim, um pouco mais essa cronologia, vamos dizer assim, né? Desse momento em que você estava na empresa, e aí depois você caminhou mais para trabalhar aqui na igreja e tudo mais, talvez paralelamente os dois, e em relação à tua história pessoal, né? Então, assim, olhando, por exemplo, teu casamento, depois essa sua fase de namoro, né? Como que essas duas coisas acabam se conectando ou não? Conectaram, né? Conectaram, porque, bom, eu me separei com 41 anos de idade, né? Com 2 filhos, um com 11, outro com 15. Todo mundo diz que eles vão para droga, eles vão para não sei o quê, mas eu tinha o Senhor como meu Senhor, e eu sentei para os filhos, e olha, nós temos uma caminhada agora diferente pela frente, porque a gente financeiramente sempre teve muito bem e tal. Mostrei para eles pão, queijo, mas não vai nos faltar nada. Nós vamos continuar louvando ao Senhor e continuava com eles igreja e tal. E ao lado disso, então, foram acontecendo os namoros, né? Eu tinha, claro, fora o medo de repetir uma história de casamento, eu tinha claro que minha filha bonita, 15 anos, né, adolescente, não, aqui um outro homem não vai entrar na minha casa.
Tá? Agora, meus filhos participaram, eles eram apresentados, demoraram, né? E eles que validavam ou não, mãe, esse cara é bacana, né, tal. Mas assim, claro que sempre com aquele, principalmente a filha, né? Filha que é muito mais apegada ao pai, com aquele olhar de ciúme junto. E assim, eu consegui lidar legal com isso. O que eu não consegui lidar e que os meus filhos tiveram sequelas, mais a filha do que o filho, né? Eu tive que ser mãe e pai. A gente não tem preparo. E ali vem até a história de como eu tive o pai com uma função muito bem definida e a mãe também, começar a cobrar, começar a ter lei dentro de casa, e tinha que ter, né? Porque o pai sempre foi ausente, e na separação, simplesmente ausente de vez, né? Nunca faltou dinheiro, mas o que é o dinheiro? Pouco. Mas eu, mesmo, e eu estava quebrada, eu emocionalmente quebrada, né? Mas com os meus filhos, eu consegui ter o prumo, porque eu tinha um modelo, né? Eu tinha um modelo, de pai e mãe. Então, toda sexta-feira, eu me lembro, a gente ia jantar, aí ele já escolhia o restaurante e tal. Mãe, tem grana para isso? Tem. Mesmo que não tivesse, mas eu, né? A gente nunca nos faltou dinheiro também, mas a gente ia para colocar toda semana em dia, para ver o que tinha acontecido na escola, se bem que a gente tinha o contato diário, mas na sexta-feira a gente reunia para conversar bastante. Domingos era a igreja, né? Eu trazia muito os amigos para dentro de casa. Vamos fazer rodada de pizza lá em casa. E a galera, né, na época, né, nós éramos da luterana, a galera da luterana, vai ter pizza na casa do Rodrigo, né? As amigas da Clarissa, da minha filha, também sempre vinham muito. E profissionalmente, esse sempre foi um dos pontos fortes meus. Eu sempre consegui lidar um profissional, né, com um emocional bem mais quebrado e conseguindo conduzir a família. Sim. Tá? E essa quebradeira do emocional, por isso que eu sou fã número 1 de terapia na hora certa. Eu tive grandes terapeutas, já cristãos, né? Eu não ia buscar uma outra ajuda. E eu fui me edificando junto. Puxa, mas, e graças a Deus, eu acho que eu consegui me edificar bem, porque eu tive um modelo de infância feliz, tá? E eu só queria voltar ali. Eu digo, puxa, quebrou, não pode consertar, né? Mas levou alguns anos. Não sei se era isso, mas Não, foi perfeito. E você comentou, né, que eu não lembro se foi nos bastidores ou na fala inicial, que seu pai fazia isso. Vocês sentavam na mesa. Como é que foi a semana? Como é que foi o dia? Né, porque era diário. Aí você está contando para nós aqui que você fazia a mesma coisa, estando separado, né, divorciada. É verdade. Se preocupando em ter essa conversa na mesa. Nós sempre. Olha, e meu pai tinha, era diário. E a nossa janta, bom, o alemão não janta. Na minha casa se tinha frios, pães e tal, né? Mas isso aqui era só um adendo, porque o que mais tinha era o diálogo, tá? E a minha mãe já tinha contado tudo para ele, que eu tinha perguntado, que eu não tinha feito a lição e tal, mas ele com uma sabedoria assim. E aí foi tudo bem? Foi tudo bem. Só isso para contar, e eu olhava para ela. Tinha algo a mais para contar nessa mesa. Contava e tal. Então tá. Mas assim, na lata, está na hora de pedir perdão. Isso também. Olha, isso é uma coisa. Olha, isso que eu digo, eu tenho tanta riqueza que eu ganhei desses velhinhos, né? Que meu pai dizia assim: a gente não pode ir dormir tendo brigado com alguém. E olha, meu irmão era bem mais velho e eu também aprontava com ele, né? Mas eu tinha que ir lá e pedir perdão. Mas você foi preparada que tinha que pedir perdão. Tanto assim que isso também, eu louvo ao Senhor. A separação minha foi tranquila, eu diria. Foi bem tranquila, assim.
o advogado falava para mim, o senhor tem certeza que quer se separar? Porque seu marido está concordando com tudo. Não, porque também não foi uma coisa assim, foi coisa de mais de 2 anos, e eu me separei depois de um sonho profético, né? Eu tinha aconselhamento com o pastor, tinha grupo de oração, tá? Então não foi assim, separou. Você não estava solta, Não, tomando suas próprias não, decisões, de jeito né? nenhum. Porque quando você fala que você foi arrumar essas quebras aí, né? Para estar no Ministério de Sexualidade, peraí, eu posso estar aqui porque houve restauração. Exatamente. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com restauração, entende? Por isso que essa ferramenta que eu achei através do Espaço Acolhido e do Bússola da Sexualidade, de fazer a revisão de vida das pessoas, tá? Eu vibro com isso. Porque a alma quebrada, tá? Ela faz muito pouco, porque ela está sempre se vitimizando, ela está sempre chorando, né? E ela não consegue estar em equilíbrio e ver as bênçãos que Deus tem reservado para ela. E dentro dessa sua fala, porque você atua hoje, né, no grupo de apoio Fonte de Jacó. Sim. E esse grupo, ele acolhe mães, né, e pais que estão com filhos em conflitos na sexualidade, né? Sim. E como que esses pais e mães chegam? Eles chegam assim, precisa resolver o problema que está na vida do outro, do nosso filho, da nossa filha. E ali eles se deparam com outra realidade. A conversa é com vocês. Exatamente. Aí entra o que você falou, né? Porque dentro dos grupos de apoio do Bússola, nós temos encontros semanais, tem estudos, nós trabalhamos essas questões em aconselhamento. E quando você aceitou estar no Bússola, né, já pensei ali, aconselhamento, veio o grupo de apoio presencial online, depois veio o presencial. Mas no presencial você revolucionou aquilo ali. Né? Hoje estamos com 2 grupos, inclusive. Né? Porque assim, a Úrsula chegou e eu percebi a caminhada aqui vai ser diferente, porque a Úrsula pontua. Nós vamos sentar e nós vamos caminhar dentro de uma relação de ajuda. Então chegam ali os pais e mães trazendo a demanda do sofrimento deles, né? O luto, a culpa, onde eu errei, mas querem que o problema seja resolvido. Isso. Porque o problema seria os filhos. Eu quero um manual, né? De o que fazer. Né? Não tem manual. Mas você olhando falou... para o outro, né? Na verdade. Eu não sei se deve acontecer isso, mas talvez também entre o casal também, né? Sim. E talvez um olhar para o outro, talvez às vezes culpar o outro também, sim, né? Além de olhar para o filho, né? Porque é uma situação realmente que foge da nossa expectativa, né? É um conflito crônico, né? Muito grande, né? Então, acho que deve existir muito isso também, a gente tem essa tendência de olhar para o outro, né? Então, e sabe, Bianca, quando é que a gente começa realmente a olhar para si? Quando a gente começa a ter uma maturidade emocional, né? E agora, com o que o Saulo falou, eu me apaixonei pelo gosto do cara. Assim, tem pessoas no sofrimento, eu gosto de pessoas, se Deus me der a unção, eu posso ajudá-las para ir menos sofrimento. Essa sempre foi a minha leitura, né? E, assim, e também não conseguiria me ver online, porque assistente social, quando ela trabalha... Nossa primeira cadeira em serviço social é serviço social de casos. É você atender uma pessoa na problemática social dela, tá? Então, eu fui treinada a vida inteira, porque aqui na tela... Não. E até hoje eu faço muitas lives, né, em aconselhamento, quando não dá no presencial, mas o presencial, olho no olho, ou ver a reação não verbal, isso aí é metade da cura já, né? Quando começa a verbalizar as coisas. E realmente, Saulo, você tem razão. Quando eu olhei, no começo eu comecei com a Sueli, gostei muito dela, psicóloga, né? A gente fez um trabalho legal. Mas quando eu comecei a ver, e também eu sou a primeira a dar o lenço, porque eu choro primeiro, né? Tanto assim que... eu me identifico muito rápido, isso eu tenho que contar rapidinho. Lá atrás, no meu primeiro atendimento, eu fui estagiária na prefeitura de Florianópolis.
E vim de uma cidade rica que não tinha favela, essas coisas. E o primeiro atendimento foi uma senhora que me perdeu a casa, lá o barraco dela, e veio pedir ajuda na prefeitura e caiu na minha mão. Eu chorei a cântaros, né? Aí ela me consolou. Nunca pode acontecer isso no aconselhamento. Ela me aconselhou assim, não, mas eu não perdi meus filhos. Meus 2 filhos estão vivos. Mas aí eu tive que contar para a minha supervisora. Ela me chamou e disse, Ursula, você tem certeza que quer fazer serviço social? Eu quero. Ursula, não pode. Está tudo invertido. A mulher que te consolou, você chorou. Não, eu vou melhorar. Então, eu sou muito também emocional, mas ao lado disso eu tenho um racional muito desenvolvido também. Então, eu olhei para essas mães, eu chorei junto com elas. E hoje eu falo para elas que já estão na segunda fase, os que ainda estão na primeira fase, meu Deus, você só chorava, né? Aí elas dizem assim, mas hoje não choro. Não seja caminharam. Ai, gente, isso é um alento para a alma. Que hoje eu não vejo nenhuma na mesma batida como entrou, nenhuma. Agora, a gente tem foco. Exato. Foco. E agora, por exemplo, né, nós tivemos a felicidade de desenvolver 3 lideranças, né? Uma saiu, a Edilene, porque mudou de cidade. Então, olha, eu fico impressionada, tá? Do grau já de maturidade das 3 lideranças. Eu não abro mais a boca nas reuniões. Tá? Mas isso é por conta de investimento na vida dessas mulheres que estão na liderança. Por quê? Nós temos ali um instrumento que você colocou um nome nele que eu gostei, que é revisão de vida. O que é, né? A pessoa escreve sobre a sua infância, ela escreve sobre a sua adolescência, juventude e a fase atual. Então, nessa escrita, muitas situações vêm à tona. Então, ali você usa esse instrumento para poder aconselhar, para acolher, aconselhar, trabalhar com essas pessoas que chegam trazendo o problema do outro. Exato. Mas você coloca o espelho, se olhe no espelho agora. Então, assim, mas Saulo, o que eu vou fazer no bússola? Inicialmente eu pensei, será que é aqui? Porque eu sou ginecologista, eu não sou médica. Né? Mas sexualidade é isso, é relacionamento. De verdade, não, hoje você me falou isso. Até eu vim preocupada agora. O que eu vou falar no podcast? Mas eu estou em casa, né? E esse aí que eu digo, eu não sei trabalhar sem ferramentas, né? Então, eu nunca fui do aconselhamento no achismo. Eu não gosto disso, não é a minha praia, né? Como eu fiz serviço social, tenho uma pós em psicologia e tal, eu alio a Bíblia com isso, né? Porque a Bíblia é espiritual, aqui é emocional. Se esse emocional não estiver bem, a Bíblia não vou entender, né? O meu físico vai gritar, a doença vai se instalar. Então, eu sempre olho essas 3 inteligências interligadas, né? E com a revisão de vida, ela olha, gente, ela mapeia de uma maneira tão grande o ser humano e a linha de bênçãos e a linha de maldições. Né? E a pessoa, assim, isso Freud falava, né, com propriedade. Metade da cura você alcança quando você fala sobre isso. Tá? Então, eu vejo elas, e aí elas escrevem em casa, né, dos 0 aos 5 anos. À medida que elas leem, elas param. Né? É verdade. Puxa, ali minha mãe não me deu colo, né? Elas identificam o problema, né? E aí, o que nós fizemos, né? Em cada fase, então, 0 aos 5. Agora, aí eu paro. O que você acha dessa linha? Isso aqui foi bem maldição, né? Foi. Aqui, puxa, olha que bênção, né? Que você teve aqui. Um pai te direcionando, um pai falando, né, para você cuidar, não sei o quê. E aí a gente ora em cima disso. E à medida que os problemas vêm por consciente, eu consigo ressignificar. E eu creio que esses problemas também, nessas mães, nesses pais, podem ser problemas provindos de uma sexualidade adoecida na vida deles. Sim. Vamos lá,
Então, olha que interessante, né? Você acaba lidando não com a sexualidade daquele filho, mas com a sexualidade daquela mãe que está na sua frente ali. Aí ela precisa lidar com as questões mal resolvidas dela. Sim. Olha, eu já... Não, não era só isso mesmo. E, na verdade, sim, fazendo um complemento, né? Tem uma ferramenta também que foi apresentado lá na minha igreja, que é o Destiny Finder. E ele é muito alinhado com isso, né? Eu fiz a revisão de vida aqui, né? Em um dos recordação. Retiro de recordações. Meu Deus, é realmente algo assim fora do... Você começa a ver coisas assim que você não você nem tinha parado para pensar, assim, né? E, obviamente, o Espírito Santo vai alinhando ali, né? Exatamente. E aí tem essa ferramenta que é o Destiny Finder, que aí você realmente mapear durante toda a tua vida quais foram os pontos altos e os pontos baixos. E, geralmente, os pontos baixos, eles têm uma relação, né? Tipo assim, eles acabam meio que convergindo, vamos dizer assim, meio que para uma mesma área, ou para um mesmo... domínio, né? mesmo ponto. E aí, o que essa ferramenta diz também? É que, na verdade, esses pontos baixos, essa é a sua área de autoridade. E ele indica o teu propósito como cristão, teu propósito de ministério, vamos dizer assim. Sim. Por quê? Porque é a área onde claro, você precisou lutar por aquilo, mas você entende quem vai estar passando por aquilo. Sim. E hoje você tem autoridade para falar sobre aquilo, para tratar sobre aquilo, para ajudar alguém naquilo. Porque você foi curado. Porque você foi curado. Então, aqui a gente está falando, obviamente, né, na questão de relacionamentos, de sexualidade, né? Mas essa questão de restauração, de revisão de vida, tudo isso ele acaba convergindo para outras áreas também. Né? É tudo um pacote só. Exatamente. Né? E você mesma colocou, né? Tipo, eu precisei primeiro passar por uma restauração para hoje eu poder estar atuando e fazendo o que eu estou fazendo. Exatamente. Não, e outra, o que o Saulo fala, né? Em termos de se deparar consigo, né? E isso a revisão de vida faz. Porque aí eu venho com a problemática do meu filho. Mas o problema maior ainda está comigo. O problema maior ainda está comigo. Exato. Aí tem que ter uma aceitação aí, né? Isso, e uma cura. Tá? E se você não vai lá fundo e chora, e traz para o consciente, e ressignifica, e cura, como você fala, puxa vida, o filho vai estar lá, sendo, né, indo de um lado para o outro, porque não tem direção, tá? E, olha, falando em revisão de vida, eu tive uma problemática não faz muito tempo, onde eu me deparei com um abuso na infância de uma cliente e que ela não tinha falado para ninguém. Segredo absoluto. E ela veio falando em círculos por uns 5 minutos ainda. Aí não sei, eu acho que eu vou passar essa página. Não sei. A liberdade é tudo. Aí ela conseguiu. Já está no curso, já está... É outra pessoa. Libertação. Exatamente. Mas olha, é isso que eu digo. Como é que eu não posso amar pessoas e gostar muito? Você vê cada coisa fantástica. Então, hoje eu entendo, né? Assim, é muito claro o que a Úrsula, na geração que você fez parte, né, está atuando no Ministério de Sexualidade, porque o Brasil tem poucos ministérios que atuam na sexualidade, ministérios cristãos. Mas quando você olha o cenário desses ministérios, você vê o quê? Ou uma liderança só, alguns voluntários, jovens, né? E o Bússola, ele, assim, ficou fantástico, né? Hoje tem o Victor, que está ali atrás das câmeras, nos ajudando, é novo, a Bianca, que está aqui, eu estou com 55, mas tem gente lá com 60, chegando perto dos 70, que estão na equipe do Bússola. Então, são pessoas, gente, que entenderam e o chamado não é só meu. Essas pessoas se viram nesse chamado, mas elas também são trabalhadas nas questões delas para estarem no Bússola. Sim, né? Exatamente. Porque a gente pergunta como está a sua sexualidade. Exatamente. Né? Que para mexer, né? Você foi lá e
você ajustou as tuas arestas. Né? Exatamente. Então, eu posso estar aqui. É. Mas, assim, o bússola hoje tem disso. Então, assim, você está lá no presencial, né, 2 grupos de apoio. Né? O Victor quer trazer algo? Vital, agora que você tocou no assunto, o que é o bússola sexualidade? O bússola sexualidade, ele é um local onde as pessoas buscam restauração na identidade e na sexualidade. Então, nós estamos falando de restauração, né? Trabalhamos com um aconselhamento no bússola, mas a essência dele é restauração na identidade e sexualidade. Tanto que nós temos no bússola grupo de apoio que acolhe homens que querem deixar vícios sexuais, grupo de apoio para mulheres que querem deixar vícios sexuais. Então, é aquele que acolhe quem está em conflito na identidade sexual, aquele que se arrependeu, não quer mais viver como travesti ou como trans. Então, olha o bússola, o leque que ele tem. Né? Então, assim, mas a nossa essência é essa restauração da identidade e na sexualidade. Mas é só daquele que está vindo buscar ajuda porque está com a problemática na sua sexualidade? Não, porque o Fonte de Jacó, que acolhe pais e mães, é o maior grupo que tem no bússola. Chegou a ter 250. Então, nós temos hoje 4 grupos rodando online, 2 presenciais. Então, este é o bússola, né? É um local que nós acolhemos as pessoas que livremente buscam ajuda. Quando ela chega pensando que a ajuda é para o outro, ela se depara com esse cenário aí, é para você. E é bom lembrar também que nós, como Igreja Batista, como primeira Igreja Batista de Curitiba, nós trabalhamos com aconselhamento bíblico, né? Não psicológico. Sim, exatamente. Se você caiu de paraquedas no podcast, quero dizer que nós trabalhamos com a cosmovisão bíblica. Nós trabalhamos com a palavra de Deus, direcionando as pessoas que, igual o Saul falou, buscam livremente aconselhamento através desses grupos de apoio. Importantíssimo lembrar. Exatamente. E é importante lembrar também que essa pessoa que é cristã e ela tem formação em psicologia, psiquiatria, assistência social, essas pessoas, elas têm, por lei, o direito de exercer a fé delas, de poder ser voluntário em ministérios nesta área de sexualidade, né? Então, assim, é direito também dessas pessoas. Mas o bússola, né, atua com o aconselhamento bíblico. A cosmovisão nossa é totalmente cristã, né? Bússola, eu queria te fazer mais uma pergunta, né? Só queria falar uma coisa. Pode falar. Vamos. Eu me orgulho da equipe que nós temos em termos de bússola, principalmente na diversidade. Diversidade. Já fale mais sobre isso. Nós temos 34 pessoas hoje. Quando eu falo para Bianca, eu sou analfabeta na tua área, me ensina, né? Já marcamos uma hora aí para ela me dar umas aulas, né? Quando eu vejo o Victor na genialidade dele indo lá no pré-carnaval e discipulando e levando a palavra do Senhor, zumbi walk, né? Não, olha, eu fico maravilhada, tá? Aí tem Ângela Kerner, aí tem Ângela Marquese, aí tem os homens, e essa diversidade é que dá a riqueza para o Ministério Bússola. Era isso que eu queria contar. Não, é perfeito. E eu tô aprendendo um monte hoje aqui. Muito. E outra coisa, né? Veja, no meu trabalho, pegando o gancho também do Victor, o quanto eu nunca saio de um atendimento onde eu só olhei a alma. Nunca. Porque desde lá de trás, já, né? Eu sempre vejo a alma e o espírito calcado na palavra. Porque senão é ego. E eu não trabalho para ego, né? O que Jesus fala? Diminua cada dia para que eu cresça. Então, isso é primeiro é um mandamento meu, né? E é o que eu coloco para o outro. Vou ver esse ego aqui, tá? Vamos trabalhar isso aqui para que realmente você entenda quais são os planos de Deus para você. Inclusive, bem lembrado, Úrsula, assim, você coordena o grupo de leitura da equipe Bússola. Então, nós temos hoje na equipe, são 32 a 34 pessoas que estão, né, chegando ali. E nós temos um grupo hoje que trabalha aquele livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Então, com a equipe do Bússola. Sim. Então, assim, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
como que você vê, né, a importância desse tema sendo trabalhado com a equipe de um ministério, né, que lida com a sexualidade, mas lembrando que nós precisamos ter uma espiritualidade emocionalmente saudável, né? Como é que você vê isso? E até, se você puder começar explicando a diferença entre alma e espírito, acho que é legal. Sim. Eu também acho. Fica bem claro. Eu acho fundamental. E eu tenho brigas na igreja nesse sentido, né? Então, vem uma alma que é a parte emocional, que são as nossas emoções, toda quebrada. E eu sei o que é isso, que eu já tive quebrado, né? E não, Deus vai resolver. E Deus não vai resolver. Não é que Ele não queira. Como a nutrição é uma ciência, né? Como a engenharia é uma ciência, né? A psicologia também é uma ciência, tá? E Deus capacita pessoas aqui em cada área, né? Para atender demandas específicas. E quando a alma está doente, ela tem que ser tratada, tá? Não significa que eu não deva orar muito, mas eu preciso acertar esse desequilíbrio que eu tenho, que eu vou da raiva para o ódio, do ódio para a euforia, né? Os extremos nunca foram saudáveis, né? Então, esse livro fala exatamente isso, né? E primeiro, é um tema recorrente para mim. Eu adoro esse tema. Quando eu vejo a pessoa, eu já falei com Deus, Deus vai fazer. Deus não vai fazer. Você tem que fazer, peça unção para você conseguir fazer, né? Trata essa alma que está toda em frangalhos, né? Isso para mim é muito claro. E olha, isso aqui leva tempo. Para esta pessoa ter um bom relacionamento com o pai, ela precisa resolver muitas questões que estão pendentes dentro dela. E que o outro lá, o psicólogo formado, cristão, eu sempre falo, não vão para psicólogo, né, qualquer um, mas trate essa alma, tá? Porque aí você vai ouvir a voz de Deus com nitidez. E esse livro, ele fala, o autor, né, ele é um pastor do Queens, Nova York. Eu conheço bem o Queens e eu frequentei essa igreja, porque minha filha morou lá. Puxa, quando eu vi o livro, eu digo, por que não... E faz tempo, né, que eu ia lá nessa igreja. E ele, pastor, com toda uma família de cristãos, mas que não tinha ainda uma intimidade grande com Deus. Ele vivia ocupando funções e fazendo a vontade de Deus de uma maneira bem mais superficial. E aí Deus chama ele e quebra ele, trata o emocional, porque ele vinha repetindo religiosidade, às vezes, da família. O nome dele é Peter Scazzero. Eu acho que é assim que se pronuncia. Scazzero, E aí ele mostra no livro, no decorrer do livro, toda essa quebradeira nele, essa reconstrução para ter esse emocional tratado e para aí conseguir fazer a obra do Senhor com mais acerto. E aí, Úrsula, né, até dentro da pergunta que a Bianca fez, eu vou me colocar nesse local porque as pessoas sabem da minha história, né, que eu tive um conflito na minha identidade sexual. E eu tive um encontro com Cristo foi no ano 2000. Então, assim, deixei 12 anos de uma identidade distorcida, né, que eu me assumia como homossexual, e me deparei com a igreja. E comecei a aprender da Bíblia e comecei assim, me apaixonei por todo esse conteúdo, esse cenário bíblico, né? Claro. Esse Cristo que nos dá vida e vida em abundância. E eu tinha uma amiga que, assim, eu estava buscando vencer a atração pelo mesmo sexo, e ela também estava. E uma vez ela me encontrou, estava com a Bíblia embaixo do braço, assim, uma Bíblia enorme, né? Era uma Bíblia pentecostal, inclusive. E ela assim, Saulo, como você está? Eu estou ótimo. Falei para ela, estou muito bem. E isso gerou nela um sentimento de, para mim não está bem. Eu não estou conseguindo, eu estou sofrendo, está difícil deixar um meio lésbico. E isso, a minha fala, gerou nela por que comigo não?
Mas assim, eu falei, eu tô bem, tá tudo ótimo. Eu estava muito mal. Ah? Por quê? Eu espiritualizava tudo, Ah, né? Espiritualizava, mas assim, quando eu colocava o pé no chão, a realidade me assustava do que eu encontrava dentro de mim. sim, sim. Aí, dentro da caminhada, dentro de uma relação de ajuda que levou tempo, que é isso que você está trazendo, espiritualidade emocionalmente saudável, as minhas situações foram sendo resolvidas. Claro, tratadas como... Foram sendo tratadas, Úrsula, É, de dentro para fora, exato. e alcançou a minha sexualidade. Olha, Isso é muito bom. muito, meu Deus. Né? Então, o que você tem feito é isso. E a equipe hoje do Bússola vai passar por esse livro, que você vai trazer reflexões, né? Como é que está a tua espiritualidade? Exatamente. E eu achei, veja, nós enquanto líderes, a gente tem uma responsabilidade, né? E a primeira coisa, de novo, é a nossa cura, a nossa caminhada, a nossa introspecção, a nossa meditação na palavra e com esse emocional equilibrado, né? Então, nós não podemos, não é uma aventura isso aqui, Isso né? não é aventura. Não, é muito sério. E eu achei muito legal de você. Eu falei, né? Desde que eu me conheço, eu estou em grupos de leitura. Eram amigas de tarde, vamos tomar um café, mas vamos ler livro. Você traz. Então, e veja, às vezes, numa tarde, a gente lia 7 livros. Que a Bianca trazia síntese de um, a outra do outro, e você tinha um conhecimento de 7 livros diferentes, né? E eu acho que o saber, o conhecimento te abre portas, né? E essa equipe, ela precisa estar preparada, né? Bem como você falou, não dá para só espiritualizar, gente. Não dá. Deus não... Eu, ao menos na minha leitura, ele te quer espiritualizado, centrado. E não, Deus apaga fogo aqui, apaga... Ele diz, mas eu capacitei tanta gente aqui na Terra, né? E vá tratar isso aqui na Terra. E vem para mim na essência que eu vou te mostrar o meu plano. Né? E Deus tem grandes coisas para nós. Ontem eu atendi um adolescente que tinha sido mandado embora, né? Vou falar pessoa, né? Mas foi mandado embora no emprego, ele entrou na vitimização. Não, vitimização não. Deus tem outra porta para você. Ontem à noite veio um recado, já fui chamado e já pediram o meu número e tudo de manequim, já vou trabalhar numa outra empresa. E você tinha razão. Claro, Deus não trabalha na vitimização. Claro, Deus te entende, Ele quer que você chore, mas resolva. A vida é caminhada, gente. A vida é caminhada. E exige o passo nosso, né, também, né? Assim, né? Quando a gente fala de relacionamento, o que é o relacionamento? Ele é uma via de mão dupla, né? Então, se eu sou amiga do Saulo, eu sou amiga da Úrsula, a Úrsula tem que estar nesse relacionamento e eu também. Então, a gente fica nessa. E quando a gente fala de Deus, acho que às vezes esse entendimento, assim, parece que a gente não entende isso, né? Porque também é um relacionamento, então exige uma via de mão dupla. Exato. Exige que eu vá atrás de Deus, mas que eu tome passos e atitudes, e Deus também, obviamente, espera. Ele né, vem a me ajudar, me apoiar, me suportar, estar comigo, né, me dar capacitação e tudo. Então, assim, exige uma parte nossa também, né? A gente não pode só ficar esperando acontecer. Exatamente. Eu lembro eu tenho dois exemplos bem legais, assim, sobre isso, né? Um é cômico e trágico ao mesmo tempo, porque eu conheci uma pessoa há muitos anos atrás, bem quando me converti, assim, né, eu vi a pessoa falar, porque quando eu acordo de manhã, eu pergunto pra Deus que roupa que eu tenho que usar. Eu fiquei tipo, você não tá falando isso, né? É muito bizonho isso, muito bizarro, assim. Isso me marcou muito forte, assim, porque, tipo, essa espiritualidade sadia, ela é muito importante. Isso vai definir como você caminha com Deus e como você se relaciona com Ele, igual vocês têm falado. E isso vai te trazer um equilíbrio entre o que a palavra de Deus diz, o que é a sua experiência com Deus e como que isso vai te trazer essa maturidade, né? E eu lembro quando eu conheci a Nicole, a gente se conhecia na pandemia, eu conheci ela no grupo dos vocacionados da Bíblia, a gente participava, eu conheci ela lá, e eu falei pra Deus,
ó Deus, é assim, assim, assim. Eu estou observando isso nela, vejo essas características, mas eu quero saber qual que é a sua direção. Usa o meu conhecimento, usa a minha sabedoria, usa a tua palavra para poder enxergar e tomar uma decisão clara sobre qual é o caminho, o que o Senhor enxerga disso tudo que talvez eu não esteja enxergando. Mas sempre falei para Deus, me direcione pela tua palavra. A sua palavra é revelada. Ela é rica, ela tem tudo que eu preciso, né? E eu, lendo a palavra, convivendo com a Nicole, mesmo que por videochamada, por mensagem, eu consegui entender Deus direcionando, né? E no fim das contas é uma boa pessoa, mas a decisão é sua. Você vira, macho. Agora é você que decide, se sim ou se não. Não sou eu que vou decidir por você. Essa liberdade de ação é do ser humano. Exato. E Deus te dá o livre-arbítrio, realmente, né? Eu queria pegar um gancho, Saulo, para não esquecer dessa pergunta e dessa coisa, que você colocou ali sobre as mães que vêm para o presencial, trazendo o problema do filho, né? E não se vendo nisso, né? E isso lá atrás estava muito mais flagrante, né? E o que eu via, então, com uma ênfase muito grande, essas mães frágeis e esses pais frágeis, eles não conseguem ajudar na definição sexual do filho. Não é que são culpados, eu não consigo ver uma culpa ali. Eu consigo ver uma série de fatores não em sintonia e que geram problema, geram mais pecados, né? Uns vão para a droga, outros vão para se endividar, outros, enfim, criam os desvios ou os atalhos no cristianismo, né? Na vida cristã. Mas a minha meta principal e do nosso grupo online, presencial, é ferramentar essas mães para que elas tenham equilíbrio e possam gerar esse equilíbrio nesses filhos, né? Enquanto elas e eles estiverem muito doentes ou aquém do equilíbrio, né? Vai ter se retribuir dentro de casa. Um não conhecendo o outro, um dizendo, ai meu Deus, agora meu filho está na homossexualidade. Homossexualidade é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. A hora que... Olha, nós tivemos depoimentos na nossa primeira reunião da primeira fase desse ano que a gente não queria parar a reunião. Das mães falando, não, porque meu filho agora está assim, tá... Aleluia, aleluia. Por quê? Porque a mãe se posicionou. A mãe deu limite. A mãe falou, até aqui você pode, eu vou te amar incondicionalmente no teu momento, mas é até aqui, tá? E, claro, o filho pode não concordar hoje, rebelde e tal, mas amanhã ele vai refletir sobre isso, ele vai dar uma caminhada, ele vai melhorar, e melhorou. Isso que a gente viu, tá? Todos estão numa caminhada e, principalmente, esta mãe está numa visão maior. Agora eu entendi, tá? E aí consegue até confortar, até criar um diálogo, né? Eu sempre falo, não perca o teu filho na rua, traga ele aqui. E a melhor coisa para ganhar esse filho é pergunta. Leve. E aí meu filho até hoje, ele fala, a gente anda, mora no Texas, né? A gente começa a caminhar. E aí, filho? Ih, lá vem ela com essas perguntas. Eu nem acabei de fazer a pergunta, ele tá... Tudo que eu queria ouvir, ele tá falando, através de uma pergunta. Então, eu falo muito diretivamente para as mães e pais também. O menos é mais. Não entra em discussão. Mas meu filho, agora o que eu vou falar pro meu irmão, para minha cunhada? Deixa eles pensar o que quiser. É a tua relação com o teu filho e ganhar esse filho. É isso que está em questão, né? Então... você consegue ver todo o cenário da família, né, Urso? Sim. E uma curiosidade, né? Como que é
assim, para os teus filhos, para suas amigas, seus amigos saberem que você está atuando num ministério como esse? Né, alguém te pergunta alguma coisa? O que você está fazendo nesse lugar? Não, pergunto. E eu tenho assim, como eu sou empresária e por alguns anos eu fui muito mais empresária, sempre trabalhei como voluntária, mas trabalhar muito mais como empresária do que como voluntária, não cabe na cabeça dela assim, mas como, né? É ontem ainda. Você vai trabalhar amanhã, eu vou, ai, puxa vida, que dia, amanhã eu quero me preparar, já vou orar, vou não sei o quê, né? É difícil eles entenderem, né? Agora, quem me acompanhou mais de perto, né, como assistente social, isso aí é tudo que você gosta, né? Então, quem me conhece há mais tempo entende meu momento. Quem me conheceu há menos tempo e viu só mais o lado empresarial, o Úrsula não consegue entender. Porque eu faço essa pergunta porque nós temos dentro da equipe do Bússola, né, 32 para 34 pessoas, e são pessoas que algumas delas não viveram questão de homossexualidade, prostituição, nada dessas problemáticas, né? Mas elas sentiram o chamado para esta área. Então, assim, mas você está lá, você teve algum problema nessa área? Já me perguntaram. As pessoas dos grupos me perguntam, mas aquele coordenador lá teve? Não, são pessoas que entenderam a problemática que nós estamos vivendo hoje no mundo. E essas pessoas estão vendo que dentro das suas igrejas também, onde elas congregam, essas problemáticas da sexualidade estão acontecendo nas famílias cristãs. Então, você atendeu um chamado. Com certeza. E interessante, para mim, a homossexualidade é irrelevante. Foi irrelevante até na tomada de decisão para trabalhar no projeto, né? Porque eu via pessoas que poderiam ter um acompanhamento e ter uma cura. Exato, e eu sempre me coloco nessa brecha. E o serviço social, o primeiro mandamento do serviço social é não dê o peixe, ensine a pescar, e trabalha com a transformação do ser humano. Hoje você é isso, mas você pode ser aquilo, se você caminhar. Vou te dizer aqui, né? Agora, falando em família, meus filhos vieram de pais separados, não tiveram o lar que eu tive, né? Eles, às vezes, diziam, mas gente, eles olhavam para mim, mãe, o que você está falando, você é meu, não nós. Meu filho é casado há 20 anos. Um amor incondicional, um olhar um para o outro, é lindo. E agora até, ele faz anos, semana que vem, mandei um livro para ele de 5 linguagens do amor. Eu digo, é tudo, mas eles têm que ler de novo. Claro, eles geraram 2 filhas, uma que vai fazer 16, não sei o dia de amanhã Deus pertence, mas equilibradas. Parece que sou eu ontem, assim. Tá? Assim, equilibradas no sentido que eu digo ter pai e mãe presente, né? Tem uma outra de 11 para 12 para 13, não, de 11 para 12. Joga o tênis dela, é boa na escola, fala de sentimento, chora pra caramba quando eu vou embora, chora, então ela mostra a emoção, todo dia ela fala, agora nós vamos ter que falar novamente com a Oh My Boy em alemão, se a gente está feliz hoje ou não, porque eu puxo por esse lado, né? Mas até hoje, uma família bem equilibrada do meu filho e da minha filha também. E a minha filha, então, ela tinha um pouco esse atrito comigo, muito alemã, porque ela é artista, né? Então é mais difícil. E realmente, eu sempre fui, até porque eu tive que ser mãe e pai, né? Quando eu vou na casa dela, também já tenho um filho de 16 e uma menina de 13, parece eu ontem, 8 horas, hora de ir dormir. Vocês precisam descansar bem para serem produtivos na escola. Mas ela só mudou de endereço, né? Até hoje também. Olha, 2 netos equilibrados, e eu vejo na sexualidade. O meu neto, eles falam comigo sobre sexualidade numa boa. Aí a gente anda muito de transporte público em Genebra, tudo é transporte público. Eu vou com eles no trem, aí o menino, você viu o cabelo roxo daquele menino?
olha, não sei o quê, olha isso ali, mano, né? Então, ele chama a atenção dele, eu digo, eu já começo, não, todos somos iguais. Não, eu sei, mas é estranho, né? Ele fala. Então, eles têm um equilíbrio interno, não sei até onde vai, né? Mas isso, realmente, não sou eu que vou dominar. Mas hoje eu tenho maior alegria. E dentro desses acertos e erros todos, que teve muitos erros, né? A gente conseguiu dar certo. E isso é uma alegria para mim interna. E é um exemplo, não, testemunha, né? Desculpa, cortando aí. Vai lá, Bia. Mas que eu acho que é isso, né? Assim, a gente olhar para as pessoas e ver, olha, às vezes a gente tá num momento que não tá legal, né? Que tá parece que tá tudo destruído. E parece que você não consegue ver, né, um caminho para sair daquilo ou que aquilo um dia vai ficar tudo bem. Né? E aí é por isso que é tão importante a gente compartilhar, testemunhar e, né, puxa, você contou aqui muita coisa da sua vida, né? Ali um processo de divórcio, né? Foi o teu processo de vinda pro Bússola, né? O que você precisou tratar. E hoje, assim, graças a Deus, né? Você tá relatando aqui, né? Uma família, né, abençoada por Deus, é uma família estruturada, né? Agora, assim, existe uma luz no fim do túnel. Isso, né? Exatamente. Essa é a mensagem que eu quero passar. E ao lado disso, olha, é uma técnica tão simples, mas eu adotei e eu gostaria que muita gente fizesse isso. A gente chegava no final do ano, eles pequenos e tal, o que a gente vai fazer ano que vem? Mas assim, em termos de brincadeira, nós sentados na praia, na rede, deitados na rede. Tem papel aí? Tem. Eu quero fazer natação. Tem dinheiro, mãe? Vamos ver. Eu quero não sei o quê, eu quero fazer teclado. E ao lado, então, isso a gente colocava num quadro e dizia, quer? Tá, pode fazer, mas não vai desistir, né? E deixava num quadro, no corredor da casa, e ao lado disso, isso que eu achei, assim, meus filhos fazem isso hoje com os filhos, eu acho super importante, os pontos altos. Né? Puxa vida, Rodrigo concordato, Rodrigo não chega a estar na aula, assim, pontos que até a menina pode copiar, ou ele pode copiar coisas dela, mas sempre tendo como tônica o positivo. O negativo a gente tem que tratar e curar, né, até para, né, sobressair, mas enaltecer o positivo. Tá? E o negativo do lado. Isso aqui tem que melhorar, gente. Ou seja, é possível estarmos emocionalmente saudáveis dentro das nossas famílias hoje. Com certeza. Com certeza. Olha, só não tá quem não quer. Tá? Eu acho. Porque, veja, a turbilhão é aqui fora. Mas aqui, se tem um bom domínio, é claro que é muito mais difícil do que era na minha geração, na geração dos meus pais, mas se aqui tem um bom domínio, é mais difícil se perder lá fora, né? Muito Olha a mais importância difícil. dessa célula familiar, né? Exatamente, porque aqui você semeia muita coisa. Né? E Úrsula, você viaja bastante aí pelo mundo, né? O que você vê a nível de sexualidade, sexo, casamento, família aqui no Brasil e lá fora? Assim, o que você vê aqui no Brasil e o que você vê lá fora? Que realidades são essas, né? Com relação a essas tantas distorções na sexualidade que a gente vê, tantos divórcios, né? É uma geração que é marcada pela desistência. Como é que você avalia, assim, olhando para o Brasil e olhando lá fora? Eu tenho experiências bem marcantes de Texas, né? Bom, Texas é um estado mais conservador e a igreja é muito forte. A igreja em geral nos Estados Unidos e no Texas mais ainda. Chego lá sexta, domingo já estou na Batista. O louvor deles é uma coisa, transcende, assim. A palavra mesmo que eu entendo a metade, mas é tudo que você possa ouvir. Né? Então é muito forte, isso ajuda a família a ser um pouco mais estável. E eu, na realidade, eu tenho muito a vivência dos amigos dos meus filhos. E aqui eles são tradicionais, famílias que lutam pelos mesmos valores, é bonito de ver.
É bonitinho. Estão em primeiro mundo, né? Mas não se atualizaram demais, tá? Eles são tradicionais, né? Pais presentes. Cada vez mais eu vejo a grande tônica dessa geração, o pai presente. Não é relacionado ao Texas? É mais ao Texas. Ao Texas. É Estados Unidos em geral. Mas o Texas é mais tradicional. Ele é mais conservador, né? Então, os valores familiares são muito fortes. Muito fortes. Eu não lembro de ninguém do círculo, e aí eles, como eu gosto de festa, eu chego lá, meu filho, mãe, fulano e o ciclano, a gente vai fazer churrasco porque você tá aí e tal. E eu vou colhendo. E aí, como é que tá? Todos os filhos na escola, a esposa trabalha ou não trabalha, está cuidando dos filhos primeiro, digo, parabéns, cuida bem do teu filho, depois você vai trabalhar, né, e tal. Mas assim, todos muito dentro dos valores cristãos preservados. Ou seja, é possível nós estarmos neste local, né, de valores cristãos bem preservados. Exatamente. Né? Independente do país, independente da cultura. É possível, porque nós temos no Bússola, a Leda faz parte da equipe do Bússola, que atua no Identidade Feminina. Uhum. A Leda mora em Barcelona. Ela fala que lá tá perdido. Como sociedade e Genebra também. Olha, e Genebra... Europa, né? Europa. Igrejas... Eu falava quando eu chegava lá, ai filha, vamos lá na luterana só para ver, né? Mas olha, é deprimente, de novo, porque, como é que eu vou dizer, é demais, tá? Uma palavra curta, né? E sem significado. Eu digo, gente, essa igreja aqui não está impactando, né? E realmente, você sai de casa, os valores, você vê, na grande maioria, estão todos à contramão. Isso, a sociedade. A sociedade como um todo. Agora, a sociedade pequena que eu frequento, 10. Então, a mensagem que você deixa é possível a gente permanecer firme na palavra de Deus conforme ela é. Exatamente. É possível. Exatamente. Não, eu não lembro de ninguém. E veja, minha filha tem 48, meu filho tem 44, é bem a época dos divórcios. Eu, inclusive, me separei antes, né? 41. Aqui está todo mundo com um casamento de 20 anos, 18. E eu não, ao menos, claro, também não vou falar para mim numa abordagem mais superficial, mas eu vejo os filhos equilibrados, tal, caminhando, tendo a sua... Eu realmente, é possível. Eu acho que é possível. Se tem uma preservação dos valores morais, cristãos dentro de casa, é meio caminho andado. Um posicionamento, né? Um posicionamento. É o que falta hoje, né? É o que, na regra, falta hoje. Quando eu digo lá, quando vem os pais muito à deriva de valores, o que nós vamos fazer? Porque hoje a tônica também é os filhos mandarem nos pais. Isso a gente vê nos grupos do Fonte de Jacó. Filhos que dão a ordem para os pais. Os pais ficam com medo de tomar qualquer decisão, porque o que vem da parte dos filhos para cima deles exatamente. É assustador. Assustador. E eu vejo lá, nas duas famílias minhas do exterior, lá a lei é do pai, e olho, e a mãe é mais o coração e tal, mas também presente, sim, né? Com as funções definidas. Eu acho que isso tem a ver bastante com a igreja, né? Tem vou falar de igreja de um modo geral, mas também a igreja local. Porque eu acho que se a igreja ela se molda ao mundo, eu digo nem a questão cultural, é mais a questão dos princípios que confrontam a palavra de Deus, que vai contra e começa a se adequar muito a isso, né? Eu acho que tudo começa a se dissolver. Exato. Porque, pelo menos, o nosso cenário aqui no Brasil, pelo menos das igrejas que eu vi, o problema era que a igreja tinha pouco ensino, a fé, as doutrinas não eram repassadas, porque as mensagens não eram focadas na palavra de Deus, a mensagem era muito mais antropocêntrica do que cristocêntrica. Dentro das casas, os pais já não têm a cultura do culto doméstico, do culto domiciliar,
não tem cultura de ensinar os filhos a fé, prefere terceirizar. E hoje é muito comum essa terceirização. Terceiriza o filho ao Estado, nas escolas, terceiriza o filho à internet, terceiriza o filho às igrejas para ensinar, sendo que o papel do ensino e do repasse da fé é dentro de casa. Né? Então, se as pessoas aqui, no nosso caso, nós como igreja cristã brasileira, não generalizando, mas em alguns casos, não tem ensino em casa e vai deixar para que os filhos sejam ensinados na igreja, a igreja já não tem tantos princípios firmados, está mais preocupada em se amoldar à forma que o mundo trabalha, aí a coisa começa a desmoronar. Verdade. É uma coisa que ela vai ruir. É uma coisa que nós não temos como, né? Isso é estatística, né? Não sei como está hoje, mas pelo menos há um tempo atrás que eu tinha visto, o brasileiro não é de ler livro. Se lê 1, 2, 3 livros no ano é muito. Não existe o hábito da leitura, né? E o Estado, ele cada vez mais tem a visão de não quero ensinar você, eu quero preparar você para ser mais um. Tira você daqui e joga na linha de produção. Tira você daqui, linha de produção. Então, tem aquele livro Admirável Mundo Novo, que eu acho um livro ótimo, né? Que ele fala sobre que as pessoas, desde que são concebidas, é claro, é uma analogia, o livro é uma ficção, mas uma ficção muito atual, muito recente, muito valiosa, muito contemporânea, que é o seguinte, que a pessoa desde o ventre, ela é trabalhada para ser aquilo que ela está determinada a ser e ela não tem a possibilidade de ser outra coisa. Então ela não consegue questionar o porquê ela é assim. Ela somente é assim e é isso, acabou. Né? Isso mostra a visão do Estado, né? De produção e raça. Né? Então, uma coisa que eu falo com a minha esposa é o seguinte, se meu filho quiser ser lixeiro, ele pode ser lixeiro. Se ele quiser ser marceneiro, ele pode ser marceneiro. Se ele quer ser auxiliar de pedreiro, ele pode ser. Se ele quer ser gari, ele pode ser. Ele pode ser o que ele quiser. Ele não precisa de uma faculdade. O importante é que ele seja aquilo que ele queira ser na profissão. Escolha aquilo que você ama e seja o melhor naquilo que você faz. Se você vai ser rico, se vai ser milionário, isso não é o problema. O problema é trabalhe de forma digna, faça o que você gosta, o resto é conquista sua. Mas não é ensinado a pensar, a questionar. Né? E a gente tem desde pequenininho agora a questionar, a observar, a tentar, a arriscar. E ele cai, bate a cabeça, rola e fica frustrado, não consegue. A gente deixa livre. Se permita. Sim. Se permita errar, preste atenção às coisas, toque, sinta, arrisca, desafie e vá pra cima. E isso é um reflexo da igreja hoje, né? Dessa desconstrução da igreja, né? Que acaba refletindo como um todo, né? Eu quero pegar esse teu gancho, veja, à medida que você vai terceirizando tudo, a intimidade diminui, tá? Onde é que você cria detalhes? No seio familiar, na correção, no elogio, né? Na autoestima, onde é que é construída? No Estado? O Estado, não. O Estado, ele quer a desconstrução da autoestima para você ser, né, mais um. E cortar os vínculos familiares. Exatamente. De preferência. Tudo, corta os vínculos, você é do Estado, você não precisa fazer nada, nós vamos te pagar para sobreviver, né? Mas não para ser alguém. E como é que essa pessoa vai ter intimidade com Deus também? Cada vez os valores distorcidos, como o Vitor fala, né? Por isso que a família é o maior projeto de Deus nessa vida, não tem outro. Tem um versículo aqui que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, nós temos que voltar às tradições. Nós precisamos voltar às tradições. E nós estamos aí caminhando para o final do Bússola Cast, com a Úrsula. Mas, assim, você quer fazer algum comentário? Não, só a gente pegar esse... pedir um fechamento da Úrsula. Só pegar esse gancho que você falou de puxar as tradições e tudo mais, assim, né? E aí já, acho que puxando tudo um pouco de várias coisas que a gente falou aqui, né?
Mas essa questão, né, da diversidade do Bússola, por exemplo, né, diversidade de idades, gerações, isso faz muita diferença. E aí agora a gente falou, né, vamos resgatar tradições, a gente precisa ter as tradições ali como uma base, né? E geralmente quando se fala de tradições, as pessoas meio que criam, assim, né, uma barreira de tipo, não, mas não vai ser, né, eu vou ser sempre o mesmo, ou vou ficar lá no passado, retrógrado, né? E aí sua própria história, assim, né? Eu vi você como uma revolucionária, né? Com um pensamento disruptivo, né? Em todas as etapas da sua vida, né? Quando você entrou lá na empresa, né? Você pensou diferente, pensou fora da caixa já. Hoje é muito comum as pessoas falarem sobre tratar o emocional dos colaboradores, ter um psicólogo. Hoje tem, dentro dos departamentos de RH, tem funções bem separadas sobre isso. Mas não foi sempre assim, né? E já daquela época você já trouxe. Quando você entrou no Bússola, você já veio e já trouxe esse olhar diferente. Não, peraí, tem que fazer algumas coisas diferentes aqui, né? Então, assim... né? E assim, né? E a gente fala, poxa, olha, né, a maturidade que você tem, toda a experiência que você tem, e você sempre trouxe isso, né? Então, é essa aliança que a gente precisa ter, né? Do tradicional para nos guiar realmente, para trazer o norte, para quando a gente estiver perdido, a gente encontrar essa bússola, né? Que são ali as tradições, obviamente sem perder, né? Acompanhar o que está acontecendo no mundo, né? Sem realmente ficar vivendo numa bolha, né? Mas é possível também, né? A gente viver as tradições, ter a tradição ali como base, porque a Bíblia, ela é uma tradição. A Bíblia, ela é tradicional. Então, se você tem uma versão ao tradicional, você tem uma versão à Bíblia. Então, peraí. Que tipo de cristão você está sendo? Exato. Né? Então, mas é totalmente possível se aliar a tradição, né, com a tua experiência, com o que Deus tem trazido para você dentro desses novos tempos. Né? Porque a sua presença no Bússola, ela não é um conflito. Assim, é uma pessoa tão tradicional. Não, você está agregando, porque a sua base é bíblica. E esta base bíblica, ela não muda. É verdade. Então, assim, tem sido muito agregador a sua presença conosco. Que bom. E aproveitando essa tradicional, né, tradição, o que nós falamos agora no começo? Bianca, me dá umas aulas. Eu sou analfabeta, eu não sei como é que eu uso o Meeting no laptop. Imagina se eu não tivesse você, né? Uhum. Então eu ficaria lá no canto e não sei. Então, mas você está aberta a esses conhecimentos. Também. Não, eu me frustro quando eu vejo, não, eu tenho que entender, eu tenho que fazer. E, Úrsula, dentro de tudo que você falou aqui para nós, né, dos assuntos que nós abordamos, o que você pode deixar, assim, uma fala sua para as pessoas que vão nos ouvir, né, porque esse podcast é mundo, né? O que você deixaria, assim, que palavra para quem vai estar te ouvindo falar? A minha palavra-chave é fé, né? E a fé se traduz também pela esperança. Né? Então, eu acho que a vida é muito bonita. Entende? A vida para mim, sempre falo, é bíblico, Deus te dá a vida plena. E você só não a vive se você não olhar para dentro de você. Então, eu não sei, eu tenho dias assim, eu digo, Deus, eu não sei por onde começar de tanta gratidão. Agora, o que é isso? Eu não tenho problemas? O que eu quero deixar para vocês é assim, o problema de agora é a solução daqui a uma hora, ou daqui a um mês, mas não tem problema com solução, tá? Então, é isso que eu queria mais do que nunca deixar nesse podcast, que a gente não trabalhe no problema, que a gente trabalhe na solução, em todas as situações da vida, né? E não se vitimize, tá? Quando você pega a Bíblia é carregada de bênçãos. E aí você vai patinando e tá no lodo. Isso não combina com o cristianismo. Que o teu choro seja, né, numa noite, mas ele acaba na outra manhã. Mas eu tenho que me apossar disso e fazer acontecer isso. Né? Como o Vitor também falou,
nós temos que fazer a nossa parte, nós temos o livre-arbítrio. Então, gente, saiam da zona de conforto, sabe? E vão à busca, né? Cada dia desvendando uma nova área. E Deus também trabalha as nossas áreas de problema. E Ele vai nos alcançando de acordo com a nossa capacidade. Mas não se feche. Talvez o que a Bianca aqui vale até para colocar aqui. Eu nunca fui fechada na minha vida com relação a problemas. Um problemão. Deus, me ajuda, eu vou dar o segundo passo. É isso que eu queria deixar para vocês. Tá? O Amém. segundo passo sempre está aí para quem quiser dar. Obrigado, Úrsula. Inclusive, a Úrsula usou aqui a frase, né, saia da zona de conforto. Então, assim, nos grupos de apoio que nós temos no Bússola, você que está aí nos ouvindo, são grupos que acolhem a pessoa que está em sofrimento por conta de uma sexualidade fora de controle. Saia da zona de conforto, levanta a mão, peça ajuda. É grupo que acolhe homens que querem deixar vícios sexuais, mulheres que querem deixar vícios sexuais, homens e mulheres que estão em conflito na identidade sexual, estão levantando a mão pedindo ajuda, estão dizendo, não dou conta da minha vida. O que a Úrsula deixou aqui de palavra? Tem problema? Ok. Vamos trabalhar na solução? E essa solução nós encontramos nesta bússola, que é a palavra de Deus. Espírito Santo de Deus. Amém. Úrsula, muito obrigado por se dispor a estar aqui, compartilhando tantas coisas, tantos assuntos, né? Obrigada, foi uma satisfação muito grande. Agradeço a Bianca, ao Victor também, né? Muito obrigado. A Nicole, que está aí, né, com o filhinho, nos bastidores, que bênção também. Também. Muito obrigado, Úrsula. Eu que agradeço, tá? Foi um prazer enorme para mim. Obrigada.